Bem-vindos a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Connosco temos Alexandre Monteiro, que é um profiler e coach de celebridades e políticos. Bem-vindo, Alexandre, à nossa Fast Talk. O que é ser um profiler e coach de celebridades e políticos? Que é profiler, é entender o comportamento das pessoas, perceber porque é que elas fazem o que fazem e saber quais são os gatilhos, saber comportamentos que as pessoas muitas vezes querem esconder. No fundo, eu costumo dizer que é como ler a essência da pessoa, é ler o que está por detrás da máscara, que todos nós usamos, não é? Quando vamos para o trabalho, quando vamos ter com os nossos amigos, todos nós usamos uma máscara. E o profiler define o quê? Define o que é que está por detrás desta máscara, quais são os padrões, quais são os comportamentos futuros previsíveis, porque todos nós somos padronizados. Nós temos este comportamento padrão que muitas vezes nem temos a percepção, porque a maior parte do tempo nós nem sabemos porque é que fazemos o que fazemos, nem as nossas decisões, porque há toda esta rotina que acontece inconscientemente que define a nossa vida. E aqui para ligar ao quê? Ao que eu faço com as celebridades, com os políticos, com empresários e empresárias, é usar todo este conhecimento para nós conseguirmos influenciar pessoas também. Nós sabendo quais são os padrões, vamos saber as mensagens mais verdadeiras da pessoa, vamos conhecer as suas motivações para a ação ou para decidir e depois, usando tudo isto, falar a linguagem da pessoa e influenciá-la mais facilmente. Como diz a minha escola israelita, que é fazer com que o outro faça aquilo que eu quero que ele faça, pensando que é ele a fazê-lo. E isto tanto dá um para um como um para massas. E é simples. Ok. E no seu papel de coach ensina, por exemplo, políticos, quando estão no palco, a posição das mãos ou a posição das costas, sempre direitas, não é? Exato. É usar toda esta mensagem animal, usar toda esta mensagem subliminar, que as pessoas nem têm consciência que existe muitas vezes, mas que tem um poder enorme. E isto, quando nós vamos falar em público, não é aquilo que nós dizemos, é a forma como nós dizemos. O Obama é um especialista em falar em público e o que ele fala é só para nós termos a percepção. O discurso que ele tem é ao nível do 8º ano. Quer dizer que uma criança que anda no 8º ano consegue perceber o que é que o Obama diz. E todo aquele poder que ele tem quando fala vem tudo deste mundo não verbal. Como ele fala com as mãos, como ele sorri, como ele olha, como ele aponta, como ele entra a correr quando vai para os comícios, não é? Que ele mostra aquele correr, aquele passo acelerado, para quê? Para mostrar energia, que com esta mensagem subliminar nós estamos a ativar gatilhos de autoridade para que as pessoas gostem mais de nós, confiem mais em nós e nos sintam a tal autoridade. E depois, o que nós dizemos, as pessoas nem ouvem tanto, porque elas ouvem é os sentimentos, é as emoções, eu gosto, eu confio. Claro que vamos ouvir algumas coisinhas pequeninas, ok? Mas a maior parte da mensagem nós não sabemos. Eu costumo perguntar muitas vezes o que é que faz o Obama tecnicamente. Nas minhas formações eu faço isto. E a maior parte das pessoas o que é que me dizem? Ele é bom com pessoas, ele é empático, ele é carismático, mas ninguém me diz que ele é um bom advogado. Ninguém refere a profissão dele. Só dizem na imagem dele qual é a percepção que as pessoas têm. E é isto que eu trabalho, é esta percepção, esta imagem, para que a mensagem chegue da forma mais clara ao outro lado. E para fazer isto temos que usar o corpo, ou toda a imagem não verbal, porque não é só o corpo, é os acessórios que nós usamos, é a roupa que nós usamos, é como nós caminhamos, é todo um mundo que a maior parte das pessoas não tem a percepção que está a comunicar, mas é muito importante na comunicação. Chegando aqui à parte da comunicação em si, das palavras, já admitiu em diversas TED Talks, em conferências e até nos seus livros que a linguagem representa a menor percentagem, cerca de 7%, se não me engano, do que podemos saber sobre uma pessoa. A linguagem não verbal é a mais importante quando retemos? Sim, esta linguagem não verbal é a maior parte da comunicação, que as palavras valem muito pouco. Primeiro porque as pessoas não se lembram da maior parte das palavras que nós dizemos. É tudo emocional. E depois, o corpo é como fosse um megafone das palavras. Eu costumo dizer de uma forma simples, se eu chegasse aqui e dissesse assim, olá, o meu nome é Alexandre Monteiro, vou ensinar a ser muito mais líder e sou uma pessoa bastante calma, serena, não tenho ansiedade, sou uma pessoa que tenho muitos amigos mesmo, muitos,
e à noite quando saio, pronto, chego sempre cedo a casa, não é? Chego sempre por a volta da meia-noite. Quer dizer que quem estiver a ouvir isto, o que é que diz? Tu és mentiroso. E eu disse as palavras todas certas. Nós já temos uma programação já pré-histórica para acreditar mais no corpo do que propriamente nas palavras. Porque as palavras é a linguagem mais recente que nós temos. E a nossa programação genética foca-se muito mais na congruência entre o corpo e palavras, mas sendo que o corpo é muito mais importante nesta mensagem. Tanto que eu digo, o que a boca cala, o corpo fala. O corpo diz sempre a verdade. Por isso é que esta mensagem do corpo é o exponenciar de tudo aquilo que nós dizemos. Porque se não for congruente, o que acontece? Toda a mensagem falha. Nós desconfiamos. É sempre importante, então, o corpo e as palavras estarem em sintonia umas com as outras. Neste livro, e também no seu anterior, no primeiro, revela técnicas utilizadas pelas escolas de espionagem. Já arranjou algum problema com o FBI ou com a Mossad? Não, porque estas técnicas são simples. Estas técnicas são muito simples. A questão é que, normalmente, quando olhamos para o mundo da espionagem, pensamos, ok, é muito complexo, são técnicas secretas. Não, muitas pessoas, claro que não querem que elas sejam adquiridas, não é? Porque quanto menos pessoas souberem estas técnicas, mais poder vão ter essas pessoas. Agora, quando eu partilho estas técnicas, é para ajudar, não quero criar espiões, não é este o objetivo, é usar estas técnicas para nós fazermos um melhor negócio, para liderarmos melhores equipas, para termos melhores relações. E aquilo que funciona no mundo da espionagem também funciona neste nosso mundo, vamos dizer, normal. E não é nada de outro mundo. Eu dou um exemplo simples. Numa reunião de negócios, que a espionagem usa isto para quê? Para criar liderança ou autoridade em relação a alguém com quem vai falar. A questão é o seguinte, quando vamos almoçar com alguém, há pessoas que são forretas e não dão gorjeta. Não dar gorjeta às pessoas indica, muitas vezes, falta de abundância, falta de liderança. Por isso, num almoço, é sempre bom sermos nós a pagar e dar a tal gorjeta. Para quê? Porque a pessoa olha para nós e diz, és abundante. Se és abundante, és um bom parceiro. Se és um bom parceiro, então, para mim, és percebido como mais líder. E são coisas assim muito simples. Ou então, muitas vezes, até para percebermos como é que a pessoa é. Porque a espionagem trabalha muito o quê? O ler, o interpretar e o influenciar pessoas. Que é isto que os livros querem transmitir. E muitas vezes, o que é que eu digo? Quando nós vamos almoçar com alguém, as pessoas, quando nos querem encantar, elas parecem boas pessoas, e podem parecer boas pessoas porque nos querem encantar, querem fechar negócio connosco, querem nos agradar. Mas muitas vezes não se esquecem do quê? Esquecem-se do quê? De a forma como interagem com os colaboradores do restaurante. E são mais prepotentes, são mais arrogantes, são mal educados com os colaboradores. O que é que isto nos indica? A verdadeira essência da pessoa. Porque eu acredito mais na forma como as pessoas interagem com os colaboradores do que propriamente interagem comigo quando têm interesse em negociar comigo. Por isso, todas as técnicas são muito simples. Agora, é preciso é sabê-las e conhecê-las. Por isso é que eu digo, não vejo mais do que ninguém, aprendi foi a perceber o que vejo e a fazer com o que vejo. Numa TED Talk de 2015, o Alexandre evidencia o aperto de mão como um grande influenciador de uma interação entre duas pessoas, por exemplo. Qual a razão deste aperto de mão ser tão, como é que é de dizer, tão conhecedor da interação? Exato. O aperto de mão tem dois objetivos. Ligação com a pessoa que está à nossa frente, e ligação é criar esta conexão, criar esta empatia, e o outro objetivo é criar poder ou reconhecer o poder do outro. Isto porquê? Porque a forma como nós temos de perceber se a pessoa é nossa amiga ou não é ver as mãos. E quando eu mostro a mão para o aperto de mão, eu estou a dizer, ok, eu não te vou atacar, estou aqui em paz. Isto gera ligação, não ameaça, gera ligação. Depois, a questão do toque. Quando nós tocamos em alguém, libertamos uma hormona que é chamada oxitocina, que é a hormona do amor. Então, isto vai fazer com que eu confie mais na pessoa e que goste mais da pessoa. E então, aqui é a parte da ligação. Qual é a segunda parte? A segunda parte é do poder. E há um sinal muito giro, que é, quando nós cumprimentamos alguém, a mão pode ir com a palma da mão para baixo, direcionada para baixo, ou pode ir com a mão
com a palma direcionada para cima. O que é que isto nos indica? Quando eu cumprimento a pessoa com a palma da mão para baixo, indica que eu me sinto superior ao orientador da pessoa que está à minha frente. Quer dizer que numa negociação, quando alguém me cumprimenta assim, está a dizer que assume uma posição alfa. Quando alguém me cumprimenta com a palma da mão para cima, o que é que está a indicar? Eu quero ser orientado pela outra pessoa e eu assumo uma posição beta. E eu, ao interpretar estes sinais todos, além de serem inconscientes, eu consigo percebê-los, não é? Eu consigo o quê? Perceber como é que eu vou encarar esta reunião. E há muitos sinais no aperto de mão, desde manipulação, desde pessoas que nos querem dominar de uma forma inconsciente, até demonstram insegurança. Por exemplo, aquele aperto de mão que é o quebra-ossos, que as pessoas apertam muito, muito a mão. O que é que isto nos indica? Indica-nos que a pessoa quer nos dominar pela força, porque como se sente mais insegura, como se sente mais fragilizada ou vulnerável, como não quer mostrar isso, vai compensar essa força, essa necessidade de domínio através da força. Ou então aquelas pessoas que nos cumprimentam e colocam a mão por cima. Numa pessoa que nós não conheçamos, isto aqui indica excesso de familiaridade, o que indica muitas vezes manipulação ou vou-te pedir alguma coisa em troca. Por isso, no início de uma interação, nunca é bom nós colocarmos a mão por cima de outra pessoa. E isto são alguns dos sinais que dão o aperto de mão. Por isso, interpretar um poder do aperto de mão, o que é que nos dá? O poder da antecipação. Eu sei logo como é que eu devo encarar a interação desde o aperto de mão para a frente. No caso dos políticos, há algum político em específico que tenha o hábito de então levar a mão por cima de outro, demonstração de poder? Sim, o Putin é um dos políticos que faz isso muitas vezes, fazer este gesto de uma forma consciente. Atenção, nós fazemos isto, muitas vezes nem sabemos que o fazemos. Agora, ao aprender estas técnicas, nós podemos usá-las a nosso favor, porque a maior parte das pessoas no mundo nem sabem se cumprimentam assim, ou assim, até lerem um livro, ou até aprenderem ao estar a ouvir. Porque as pessoas fazem isto de uma forma inconsciente. Isto é um gatilho emocional, é um gatilho inconsciente, que nós dizemos logo, onde é que eu me posiciono? Agora, o Putin, o Obama, utiliza muito estas técnicas para criar também domínio inconsciente numa interação. As máscaras que temos utilizado há um ano tornam agora mais difícil de ler uma pessoa em termos não verbais? Para as pessoas que não têm conhecimento sobre este mundo, sim. Porquê? Porque a parte mais desafiante dos nossos sentidos é a visão. Porque a visão ocupa mais de 80% da capacidade cognitiva do nosso cérebro. E então o que é que o nosso cérebro cada vez faz mais? Como temos muita informação, quer poupar energia. E nós, ouvirmos as palavras e olharmos para os lábios, gasta menos energia. Então as pessoas estão-se a habituar a quê? Só ouvir as palavras e olhar para os lábios. Por isso, as pessoas que não são treinadas e que não conhecem este mundo, claro que vão perder muita informação. Porquê? Porque não conseguem ler os lábios, e isto é estranho, não é? E as palavras vão então ainda focar-se mais nas palavras. Só que esta questão esta zona aqui, é 0,01 de toda a comunicação não verbal. Porque as mãos falam muito. A forma como eu falo, se eu quero exercer a autoridade, a mão normalmente aponta para baixo. Quando eu estou mais tenso ou vou ser agressivo, as mãos fecham. Os pés falam constantemente. Tanto que as mãos e os pés são as partes do corpo mais honestas que nós temos. Temos os toques, as microcomichões, temos o abanar, há muitos, muitos sinais que nós podemos ter, mas que não estamos habituados a lê-los por esta preguiça cognitiva. Em que situações, como por exemplo quando vamos pedir um aumento salarial, em que situações é que pode ser útil saber decifrar a pessoa que temos à frente, se está disposta por exemplo, a aumentar então o salário ou não? Primeiro é perceber se a pessoa gosta de nós ou não. Porque quando nós não gostamos da pessoa, com certeza que já não vamos aumentar. Porque os sinais surgem sempre antes de pedir o aumento. Ou seja, de uma negociação. Quer dizer, quando a pessoa que é responsável pelo meu aumento já não gosta de mim e já o demonstrou muitas vezes, tudo vai ser mais desafiante. E perceber os sinais de desacordo, de desinteresse, que não gosta antes disto, vai nos ajudar a mudar o comportamento. Ou então,
Quando sentimos que a pessoa está confortável connosco, que gosta de nós, aqui temos uma porta aberta para pedir aumento. É tudo muito mais fácil quando as pessoas gostam de nós e confiam em nós. E depois, o decifrar pessoas, o que é que nos dá? Dá-nos a leitura da essência. A pessoa só nos dá o aumento se ela sentir que vai ganhar alguma coisa connosco. E às vezes, quando nós vamos pedir aumento, pedimos aumento para quem? Para nós. E faz sentido. Faz sentido. Mas o foco da conversa nunca pode ser o nós. Tem que ser sempre o quê? A pessoa que nos vai dar aumentos. Ela tem que sentir o que é que eu vou ganhar aumentando esta pessoa. Por isso é que há pessoas que são aumentadas e outras não. E nesta parte do aumento, há muitas técnicas que podem se usar de influência, que isso são simples. Agora, no mundo só não verbal é, quando vai pedir um aumento à pessoa e a pessoa começa a coçar o nariz, não é um bom sinal. Quando pedimos um aumento e a pessoa começa a coçar o pescoço, não é um bom sinal. Quando pedimos um aumento à pessoa e a pessoa faz o pressionar dos lábios, não é um bom sinal. Quer dizer que tudo vai ser mais desafiante. Por isso é que eu digo, antes de ler o não verbal, vamos ler a essência. O que é que aquela pessoa quer? O que é que a faria a ela aumentar-me? Porque é que ela precisa de mim? O que é que eu posso contribuir para ele ou para ela? Isto é o primeiro caminho. Primeiro, trabalhar a essência. Para quê? Para trabalhar a biologia, para trabalhar a emoção, para trabalhar na evolução. E depois a pessoa, quando está bêbada de uma forma emocional, vai o quê? Vai ceder muito melhor, ou vai ceder mais facilmente aos nossos pedidos. Isto aqui é o que se chama a neuroinfluência. E eu também ensino isso, é como é que nós podemos mudar a química da pessoa de forma a que ela fique bêbada. Para quê? Bêbada, biologicamente, para ser muito mais fácil. É por isto que nós casamos. Se não fosse esta bebedeira, ninguém casava com ninguém. A crescente utilização das plataformas digitais no último ano pode modificar a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras? Sim, sim, porque a nível de sinais, porque temos aqui um grande desafio, até antes dos sinais, que é a oxitocina. A oxitocina gera-nos felicidade, gera-nos amor, gera ligação. E a oxitocina aparece muitas vezes através do toque. Quando nós vamos ter com alguém, olá, está tudo bem, aquele toquezinho. Ou então, quando nós damos um abraço ou damos os 2 beijos, isto gera oxitocina. Na plataforma online não há este toque. Nós temos que compensar esta oxitocina o quê? Falando mais com as mãos, falando de forma mais energética, isto para gerar mais ligação. E na leitura temos que nos focar mais onde? Na nossa cara, não é? Nos sinais que estão na cara e nos sinais da mão e o que está também por detrás de nós. Porque eu também faço o quê? Decifrar não só o que está à frente, mas também o que está por detrás. E até fazer, e muitas vezes até decifrar redes sociais, que é o que se chama online profiling, que é isto que eu faço às vezes quando há grandes negociações, definir um perfil da pessoa através de toda a presença online, seja do LinkedIn, seja do Twitter, seja do Facebook, seja do Instagram, fazendo tudo isto e perceber o que é que a pessoa quer, o que é que ela quer ganhar, como é que ela quer comunicar, qual é o perfil comportamental dela, qual é o medo dela, qual é a necessidade dela, porque se nós lhe dermos tudo o que ela quer, ela vai nos dar tudo o que nós queremos. E esta é a grande fórmula da espionagem. Se não estás a receber aquilo que queres, é porque tu não estás a dar aquilo que as pessoas querem. Seja para aumentos, seja para amor, seja para negócios, seja para gestão de equipas, funciona para tudo. Tem de ser um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Então, e o que é que se perde aqui com a perda do contacto físico, estando no digital, num contexto, por exemplo, de uma entrevista de trabalho ou de uma reunião profissional? Esta é a parte emocional, perde-se a parte emocional. E o que é que faz perder esta parte emocional? Tendemos a ser mais pragmáticos. Vemos muito mais o que é factual, o que é números, do que propriamente a relação. Porque as relações influenciam as nossas análises. Não havendo esta relação e esta emoção, nós tendemos a ir para o mundo mais pragmático. Por isso é que online as reuniões são mais pragmáticas, são mais frias, são muito mais aborrecidas, porque não há esta motivação emocional. Por isso, o online gera mais pragmatismo. Mas também este excesso de pragmatismo, o que é que vai diminuir? O espírito de equipa, o espírito de colaboração, a entreajuda, a orientação. Porquê? Porque esta hormona oxitocina é o que faz nós querermos estar com o outro, ajudar o outro e proteger o outro. Obrigada, Alexandre, pelo seu input aqui nesta questão de como decifrar pessoas. Obrigado eu pelo convite.
Esta foi mais uma Flex Talk com Alexandra Monteiro, profiler e coach de celebridades e políticos, que lançou agora o livro. Obrigada.